andaram uns tempos e tal, eu conheço vários Não, deles. mas se me permite, Sr. Professor, eu realmente concordo substancialmente com tudo aquilo que o professor Nogueira Leite disse, mas eu talvez ainda continue a ser um pouco mais otimista na medida em que penso que talvez o tal pacote comunitário venha a ser atempadamente aprovado realmente em março. Mas se não for, se não houver um pacote realmente aprovado, mais ou menos naquele sentido que eu tenho referido aqui várias vezes, portanto, que preveja a metodologia de default, que reforce realmente a facilidade, o fundo de estabilização, enfim, se isso não acontecer, eu de facto acho que aí o cenário passa a ser bastante mais complexo para todos nós. Não, eu aliás, tenho tido grande reserva na comunicação pública sobre este tema, como porventura têm reparado, porque alguns colegas meus estão mais bullish em termos de prever coisas. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado com o que dizemos num momento como este, em que a situação já é algo artificial. Eu acho que estamos muito dependentes, já não tanto nós, mas do que acontecer na Cimeira. É verdade. E porque o mercado está muito seco, a liquidez não existe, nós estamos de facto dependentes de mecanismos extraordinários e mais. Mecanismos como os da Grécia não chegam para resolver a situação portuguesa pelos argumentos que eu estava a dar anteriormente. Portanto, nós temos um problema de dívida pública e de dívida externa e de dificuldades no funding do nosso sistema financeiro, não é necessariamente no capital, mas no funding, que faz com que, na verdade, nós precisemos de um mecanismo de soluções melhores que os gregos, porque senão vamos, por muito... E temos de ter um certo sentido de responsabilidade. Porque, por muito rigorosos. Se nós formos também muito pessimistas na análise que fazemos desta problemática, temos de ser realistas, evidentemente, e, portanto, não podemos confundir os desejos ou a realidade com os desejos. Não podemos fazer o chamado wishful thinking. Mas, realmente, se nós também formos muito negativistas, isso pode ter consequências negativas, realmente. Mas esse mecanismo tem de ser, obviamente e necessariamente, um mecanismo de médio e longo prazo. A economia portuguesa precisa, obviamente, de trabalhar muito em termos de crescimento, porque depois tem que pagar a dívida, não é? Claro. Isso parece-me por isso é que eu, por exemplo, não percebo, e contra alguns dos meus interesses falo, profissionais, não percebo como é que não se é mais enfático em parar a assunção de dívida futura nas PPPs, por exemplo. Quer dizer, é que nós ainda vamos discutir isto e aquilo e aquilo outro, e de facto os mercados já sabem fazer essa contabilidade. Há 2 anos ignoravam, hoje em dia não a ignoram. Os números são conhecidos e conhecidos, são facilmente projetáveis para o futuro. Evidente, depois, enfim, como também os políticos em Portugal estudam um pouco, falamos sempre do TGV, mas estamos a falar de muitíssimo mais do que isso, porque se fosse o TGV, há aqui não era talvez uma razão coisa... política para isso, porque eu também compreendo que é um bocado difícil passar-se do 8 para 80 e passar-se, portanto, um discurso nos termos do qual as parcerias público-privadas eram fundamentais como um modelo de solução para um discurso de acordo com o qual deixam por isso mesmo de os existir. montantes envolvidos, mas o país não percebeu. O país privado e o país público não percebeu o problema que temos. Eu hoje li, aliás, não tenho nada a ver com essa localização, mas hoje li, enfim, perfeitamente, não queria incrédulo, que há uma autarquia, Mangualde, que vai, através de uma parceria público-privada, fazer uma praia de água salgada para atrair... não sei, custou €1 milhão. Não me interessa. O que me interessa custará mais certamente. Eu tenho que estudar o que é que lá está na parceria público-privada. As parcerias público-privadas, se o professor permite... Mas a questão é gerar receita para depois pagar a praia. Podem ser em certas circunstâncias uma boa ideia. Só que, realmente, evidentemente, tem que haver transparência, realmente... Isto é uma aplicação... A forma como tudo se processa... Isto é uma aplicação, eu depois li a notícia, isto é uma aplicação bacoca da teoria do engenheiro Cravinho, de que fazemos as autoestradas pelo país todo e o país desenvolve-se a seguir e, portanto, o desenvolvimento é tão grande que se paga, enfim, que a dinâmica de crescimento do país permite com que esse aumento de dívida seja irrelevante. Aqui o argumento é, não, isto vai atrair o mundo a Mangualde, portanto vai ser a Saint-Tropez, onde Mondego, vai ser uma coisa realmente... Mas eu dei esse exemplo por ser ridículo, mas há muitos outros exemplos e o que é grave é que o Ministério das Finanças em Portugal não tem nenhum mecanismo de controle para essas aventuras financeiras. António Nogueira Leite, nós estamos perante uma situação que, para além da questão dos juros, que é obviamente importante, estamos totalmente dependentes daquilo que é a importação de combustíveis fósseis. Atingiram há pouco $110 no mercado londrino, que é o que serve de referência para Portugal, e os preços podem atingir, conjugando problemas na Argélia e na Líbia, diz o Banco Nomura, os $220. Mas já nem sequer vamos pensar nesse cenário extraordinariamente grave ou penalizador.
mas 110 dólares, quando o orçamento, mais uma vez citando de cabeça, estará feito à volta dos 70 e tal dólares, é de facto mais um buraco que não se previa. Tendo, obviamente, o efeito benéfico que é do lado do ISP. Não, repare, mas isto, enfim, nós estamos a olhar para uma situação de curto prazo em que o mercado spot, portanto, o mercado de curto prazo, exprime a grande instabilidade que neste momento se vive. Agora, nós já estávamos, e essa é aquilo que é mais preocupante na perspectiva do médio prazo, nós já estávamos a viver uma situação em que o preço do petróleo estava sustentadamente a subir, exatamente porque o aumento de procura nos países que estão a desenvolver significativamente é muito maior do que o crescimento da oferta, não só pela base das reservas economicamente aproveitáveis, como também pela capacidade de refinação instalada, que é um bottleneck importante aqui. E, portanto, isso é um problema a prazo relevante para a economia portuguesa, e aí eu penso que o Governo tem tido sempre essa preocupação. Este Governo tem tido essa preocupação, aliás, os governos anteriores já tinham, que é perceber que uma parte importante do nosso déficit externo tem a ver, de facto, com a nossa dependência dos combustíveis sólidos e da cadeia das moléculas de carbono, e, portanto, estamos muito dependentes das importações de gás natural, mas, sobretudo, de ramas de petróleo, e portanto, tudo o que seja trabalhar no sentido de tornar o país menos dependente é relevante. E aqui devo dizer que o setor mais importante, nós, enfim, no debate falamos muito sempre na produção de energia elétrica, o mais relevante aqui é o setor dos transportes, claramente, e, portanto, eu tenho um bocado de pena que no debate político se brinque tanto com as iniciativas que estão a ser feitas, por exemplo, no domínio do automóvel elétrico, e que é uma coisa que não é uma mania portuguesa. Se olharmos para os outros países, Israel tem um programa ambiciosíssimo de substituição total dos automóveis por automóveis elétricos num horizonte desta década. Os Estados Unidos também têm, muitos outros países da Europa têm, a Dinamarca tem. Em Portugal, enfim, nós fazemos chacota, sobretudo por ignorância, mas o que é facto é que esse é um elemento crucial para que nós desejamos a prazo, em condições de pagar a nossa dívida. Justos, quer dizer, nós, dos combustíveis fósseis, quer dizer, o Governo tem tido realmente essa preocupação. Nós sabemos que o gás natural era uma diversificação para reduzir realmente a dependência só do petróleo, apesar de que realmente o preço do gás natural está muito ligado também ao preço do petróleo e, portanto, desse ponto de vista, não há realmente os graus de liberdade que seriam realmente desejáveis. Agora, depois já as energias renováveis. Mas das energias renováveis realmente tem-se feito muito, realmente, isso é verdade, e portanto, as iniciativas são positivas, mas também há limitações, porque há o problema da intermitência na energia renovável, porque não há sol sempre, não há realmente vento sempre, e portanto, depois é preciso haver mecanismos de acumulação de energia, que, enfim, não são fáceis de implementar, em muitos casos, e depois, para além disso, realmente, se nós recorremos a chamados preços subsidiados, isso também tem consequências negativas em termos... Mas ao preço do petróleo hoje, o tal déficit das renováveis já não existe. Ao preço de hoje há uma vantagem, há um preço equilíbrio na casa dos 113 euros. Mas assim, realmente há um problema, realmente não se pode exagerar numa política realmente de subsídios. Não, mas veja, por exemplo, em Portugal esse debate está muito inquinado por muitos interesses, vested interests, como dizem os ingleses. Por exemplo, fala-se muito no nuclear. O nuclear eu acho que é algo que tem que ser equacionado. Agora as pessoas não percebem e omitem mas tem que ser pensado a nível ibérico. Porque nós não temos mercado suficiente para... Em qualquer sítio do mundo, aliás, basta ver, por exemplo, França, o preço da energia aos consumidores industriais e domésticos é mais elevado em Portugal, é o país mais nuclear na produção elétrica da Europa. Mas mais do que isso, há aqui um aspecto extremamente importante que é o seguinte: eu, para ter produção nuclear, tenho que ter backup em tecnologias tradicionais. E, portanto, eu teria de ter um adicional de capacidade, por exemplo, em algo que nós não conseguimos que os promotores queiram construir, que são as centrais de ciclo combinado, para além que havia um programa que está parado. Dos transportes, quer dizer, a opção nuclear resolve problemas, o problema dos transportes tem que passar... Mas o problema da produção elétrica é menos de um terço do problema
dos transportes. E aí é que nós temos, de facto, que intervir. E há também uma questão, realmente, a equacionar, é que estão agora a aparecer modelos de automóveis, realmente, a gasolina, que são modelos em que o consumo é muito mais baixo. Também esse aspecto e os híbridos, sobretudo nos Estados Unidos, estão, porque têm distâncias muito grandes e, portanto, eles estão a optar muito mais pelo híbrido. Pelo híbrido, exatamente. Para compensar as duas possibilidades. Mas a importação que significa ter uma frota generalizada desse tipo de automóveis é o impacto brutal nas nossas contas. O problema da autonomia, quer dizer, que é um problema grave, e do tempo de reabastecimento, que é também um problema António Rebelo complicado. Sousa, António Nogueira Leite, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário nestas noites de quarta-feira. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. António Rebelo Sousa e António Nogueira Leite a comentar então os temas que marcam esta quarta-feira.